Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um painel do nosso Summit Êxito de Empreendedorismo 2022. Me chamo Leandro de Moura, sou advogado há mais de 2 décadas, sou investidor, mentor e estou aqui para apresentar meus amigos para esse bate-papo maravilhoso que vamos falar agora sobre o que é a grande mudança dessa tecnologia que está acontecendo no mundo. E como que é esse empreender no futuro. Estou aqui do meu lado com Raoni Falco, CEO da Atra Informática, investidor e empreendedor também. E diretamente dos Estados Unidos, Rodrigo Studino, conhecido como Bob, que é formado em marketing, trabalha com imóveis. Eu vou deixar o Rodrigo se apresentar aí e vamos ver aí que eu quero saber muito do Rodrigo, o que é empreender no futuro. Sejam todos muito bem-vindos. Legal, obrigado Leandro. Olá empreendedores e empreendedoras, todos que nos ouvem e assistem. Como o Leandro já falou, me chamo Rodrigo Ferri Studino, muitos me conhecem como Bob, sou formado em marketing e pós-graduado em marketing e negócios digitais, sempre estudando para entender como novas tecnologias deverão impactar o futuro e como aplicá-las no movimento de negócios sustentáveis, agora, atuando na ideação e realização. Satisfação enorme em participar de mais um Summit Êxito de Empreendedorismo 2022, e compartilhar essa live com pessoas brilhantes como o Leandro e Raoni. E como o Leandro também passou aí a palavra, eu empreendo no mercado imobiliário já há mais de 20 anos, desenvolvendo empreendimentos e projetos em grandes áreas, e todos eles atrelados ou conectados com a transformação do mercado. Ou melhor, eu vejo o desenvolvimento imobiliário como uma API aberta, que eu posso conectar soluções que implementem ou que tragam maior potencial de desenvolvimento e assim também um sucesso na entrega dos projetos, seja para qualidade de vida, segurança, mobilidade. Então, estou sempre aí antenado em soluções relacionadas à PropTech e outras que, aos poucos, eu venho aprendendo e conhecendo a cada dia, porque a tecnologia e essa transformação realmente é diária. Então, o que nós devemos aprender hoje para empreender no futuro, né, pessoal? Fantástico. E olha só, o Bob está lá ainda no país da tecnologia, hein? Raoni, e aí? Muito bom. Muito prazer, muito bom fazer parte do Summit Êxito, dessa equipe extraordinária que organiza um evento com tantas pessoas boas, com tanto conteúdo para trazer para vocês. E apenas complementando, sou o Raoni, sou CEO da consultoria Atra Informática, somos especializados em dados e tecnologias em nuvem. Atuamos com governança de dados há mais de 13 anos no mercado e espero poder contribuir muito nesse painel aqui com tecnologias, com conteúdo, junto com vocês aí, com esse time de peso. O Leandro, que já é meu amigo, o Bob também se tornou meu amigo aí de êxito. Muito carinho por você aí, muito bom fazer parte de tudo isso. Realmente, é uma alegria fazer parte do Instituto Êxito de Empreendedorismo, onde a gente aprende muito e a gente também ensina, compartilha e faz grandes e grandes amizades. Eu estou meio em desvantagem aqui, né? Porque um advogado ele não entende muito de tecnologia, apesar de eu gostar muito de tecnologia. Mas eu quero aprender muito aí com vocês dois, tá bom? Mas entende de dados. De dados, E é uma coisa legal que você falou de dados, né? Porque você, como trabalha com governança de dados,
Como é que é esse impacto cada vez com mais dados sendo gerados e o que isso vai representar no futuro? Por exemplo, o empreendedor, que se ele não se atentar com os dados que ele vai captando dentro da empresa dele ali, ou se ele não vai se organizando, ele acaba virando uma bagunça. Acaba virando uma bagunça. O que ele precisa fazer, Raoni? Cara, essa daí é uma pergunta muito interessante, né? Até para passar para as empresas o que é que a empresa precisa para entrar numa inteligência artificial, entrar no mundo metaverso. A gente está falando de dados a todo momento, né? Hoje o ouro do mundo virou dado, o petróleo do mundo virou dados, né? Para cada empresa, o dado tem um valor muito significativo, tanto para você conhecer, traçar novas estratégias, né? E até mesmo criar novos produtos para a empresa valorizar cada vez mais. E as empresas, né? As empresas que implementam, por exemplo, inteligência artificial, para ter resultados e benefícios rápidos, às vezes não se preocupa tanto com a governança do dado, né? Às vezes ela fala, deixa eu implementar aqui uma inteligência artificial, porque eu com certeza eu vou ter um resultado rápido, eu vou aumentar meu leque de vendas. Só que muitas das vezes, na própria inteligência artificial, a gente esquece que é formado de algoritmos, onde os sistemas, o algoritmo aprende muito com ele mesmo, de acordo com os dados que entram dentro do sistema, né? E a partir do momento que você não tem aquele dado governado, você não tem aquela informação enriquecida, aquele dado confiável, o sistema, a própria inteligência artificial pode aprender de forma errada, né? E ela aprendendo de forma errada pode trazer prejuízos para a própria empresa, né? Tanto prejuízos financeiros, né? Quanto também prejuízos de imagem. Uma informação errada que você divulga para o mercado, uma campanha errada baseada numa inteligência artificial que não captou o dado de forma correta, né? E governado, você pode gerar um prejuízo enorme aí, e uma vez que a imagem da empresa foi abalada no mercado, dificilmente ela volta a ter a imagem boa que tinha antes. Então é uma preocupação muito grande isso daí mesmo. Então o ideal que a gente sempre acaba indicando é que antes de qualquer coisa as empresas peguem e olhem primeiro para a parte de governar o dado, antes que você pegue e leve desenvolva primeiro uma inteligência artificial, né? Uhum. Seria então colocar cada dado, encaixar no seu lugar correto, para que depois, quando precisasse ele buscar isso, o próprio sistema já organizasse essas informações através ali de estatísticas, né, de planilhas, é mais ou menos isso. Isso. Imagina num site, quando você entra lá, aparece aqueles chatbot, que você vai alimentar ele com dados, com informações suas, né? Cada vez que você imputa uns dados dentro desses sistemas, né? Se eles não passam por um filtro, por exemplo, de qualidade de dados, né? Um enriquecimento, e até mesmo depois de quando ele está armazenado dentro da própria base de dados da empresa, se ele não tem uma rastreabilidade, você não sabe como chegar naquela informação, isso vai ser um problema, né, para você. Então você tem que ter um dado qualificado, você tem que ter um dado bem integrado para trazer informação na velocidade que você precisa, porque hoje as máquinas estão cada vez mais rápidas e o mundo precisa de informação cada vez mais rápida. Então o ideal é que você consiga rastrear a informação, você consiga ter o dado muito bem qualificado e confiável. Muito bom, muito bom. Bob, e aí nos Estados Unidos? Diga. O que tem aí que tem de novidade na sua área também? Fala um pouquinho aí, o que você tem visto de novo, o que você tem a falar para o mercado futuro, para o pessoal se atentar, né? Para a gente se atentar para o futuro.
Eu vejo aqui, as novidades são diárias, né, Leandro? Eu visito projetos aí residenciais sendo desenvolvidos. Hoje eu estava na parte da manhã também em um projeto comercial que, enfim, contempla em um espaço, um mall, mais eles chamam de estúdio, mas na verdade são as salas que a gente coloca aí no Brasil em torres ou até mesmo em áreas para profissionais liberais, como escritórios de advocacia, consultórios dentários, enfim. E cada dia que eu vou, tanto para uma obra, tá, que eu estou já habituado, acompanho na área residencial, né, voltado a condomínios, o método construtivo deles, eu estou falando um pouco sobre canteiro de obra, é impressionante. Hoje, na visita em relação a esse projeto comercial, eu me surpreendi. Vou dar um exemplo que não está relacionado à tecnologia, mas está relacionado a práticas, tá? E esse mesmo operador ali que estava fixando painéis no teto, ele também estava utilizando, como a gente usa no Brasil, a trena, enfim, ele estava utilizando laser, que ele conseguia colocar todo o alinhamento da sala em um cálculo só, através do laser para fixar esses painéis. Então ele programava o laser de uma forma simples, e aí temos tecnologia, e esse laser distribuía toda a parte de medição, enfim, depois ele também acompanhava isso pelo app. E o mais surpreendente, além da tecnologia, é que ele não utilizava escada. Ele trabalha como se fosse perna de pau, mas em alumínio. Então, assim, aqui eu me surpreendo tanto da parte prática, né, o quanto eles fazem para que o modelo de negócio seja cada vez mais otimizado e, é claro, evidente, investindo em tecnologia. Então, a gente acompanha toda a parte de processo de desenvolvimento de matéria-prima, enfim, que é diferente do Brasil. É claro que a gente tem que considerar também algumas situações relacionadas a clima, mas tudo isso aqui no dia a dia eu percebo que na parte de desenvolvimento, canteiro de obra é algo surpreendente. E outra área também que é a minha missão, né, aqui nos Estados Unidos, até porque eu já venho estudando e fazendo esse trabalho aí em relação a parceiros tanto do Brasil quanto aqui dos Estados Unidos, mais especificamente da Flórida, é desenvolver soluções e projetos que se integrem aí à dolarização, né, investimentos que sejam feitos aí através de pessoas, utilizando também a parte de tecnologia, de governança, gestão de dados, para que a gente consiga também otimizar e oferecer soluções de investimento, seja na área imobiliária, ou em áreas conectadas às soluções imobiliárias, para poder auxiliar investidores. E é esse o trabalho que eu tenho feito aqui. Tá? Então, espero poder contribuir com informações ou dúvidas que vocês tenham, mas realmente assim, eu me surpreendo a cada dia, desde da tecnologia implementada no canteiro de obra, até a tecnologia de formatação de produto, e, enfim, estratégia de marketing, metrificação, como o Raoni bem falou, análise de dados. Então, é uma experiência. Eu estou, claro, também considerando aqui um período, né, para poder curtir a família, enfim, tem umas pessoas aqui que eu preciso dar uma atenção, mas o que eu tenho me dedicado e o que está relacionado a essa parte profissional é surpreendente. Eu espero poder compartilhar com todos em breve, tanto aí no Brasil, ou para quem queira conversar e saber um pouco mais dessa evolução do mercado aqui nos Estados Unidos, para a gente fazer uma boa troca, uma dinâmica de negócio interessante Brasil e Estados Unidos. Não tem como não falar, né? Que os Estados Unidos ele está bem mais avançado do que o Brasil e o resto do mundo em tecnologia. É como se
Sabe que até uma vantagem nossa, porque se a gente falar assim, eu quero ver como é que é o futuro, vai nos Estados Unidos, fica um tempo lá, aí volta para o Brasil, você viajou no futuro, e depois volta para cá, voltou no tempo. Na parte de tecnologia, antigamente a gente sempre falava que depois de 2 anos que a tecnologia estourava nos Estados Unidos, chegava no Brasil, né? Hoje, do jeito que estamos aí, ainda tem esse gap, né? Mas a gente consegue, pelo menos, ter acesso às informações e, pelo menos, se preparar para as tecnologias que vão acabar chegando com o tempo. Isso é bom, viu? Na minha área, que é direito, também está tendo muitas novidades. Porque, você imagina, né? A quantidade de processos judiciais que são demandados, que são protocolados diariamente, é muito maior do que o que se resolve. Então, anualmente, aumenta-se a quantidade de processos judiciais. Se não tiver aí uma tecnologia de dados para processar tudo isso, vai haver um colapso judiciário. Já está tendo, né? É o que a gente estava acelerar o processo de análise de documentos, imagina o tanto de documento que vocês leem aí. Já melhorou muito, porque antigamente era tudo físico. Você imagina o que é? Você ir no fórum para verificar um processo que tinha lá 10, 20, às vezes 50 volumes, olhar página por página. Hoje não, hoje você já consegue, hoje é tudo digitalizado, né? Os processos novos são todos digitalizados, eles estão digitalizando os antigos, mas hoje você consegue, já existem softwares que você coloca solicita algumas informações e eles fazem ali o escaneamento e já buscam aquela informação que você precisa no processo. Então economiza muito tempo para o advogado e até para o juiz também, que está ali julgando o caso. Então ele quer ver alguma informação, ele digita ali. Claro que isso não está disponível em todos os tribunais, né? Você tem que fazer ali hoje já existem softwares, existem empresas que estão trabalhando nisso daí, nessa inteligência pro judiciário, que são as low techs. E dentro do próprio judiciário tem também muito problema de qualidade do dado que é inserida dentro dos processos, erros de digitações também, que quando, queira ou não, são pessoas que colocam informação lá, né? E quando você vai automatizar isso daí e trazer num formato sistêmico, aquela informação lá também, muitas das vezes, não são tão confiáveis, né? E incluindo agora, a gente tem o caso da LGPD no Brasil, que liga muito a área de direito junto com a área de tecnologia, né? Onde a informação, você precisa ter muito cuidado com a informação que você vai divulgar. Você precisa preparar muito a informação dentro de casa para saber como que as empresas quem são as pessoas que têm direito e autoridades a acessar aquela determinada informação. Então, se você não proteger isso daí dentro da empresa, você pode tomar uma multa gigante. Nossa, né? Gigante. Isso aí a empresa pode até quebrar. Isso aí é bem lembrado isso daí, porque antigamente como é que era, né? Você pegava os dados ali da pessoa e acabava que muitas vezes a empresa vendia esses dados. Hoje não, hoje se você fizer uma denúncia de alguma empresa, ela tem que provar que ela tem ali toda uma segurança daqueles dados. Se ela não provar que tem a segurança, ela vai ser autuada. Então, isso é bom porque força a uma organização da empresa. Então, hoje se não tiver, eu estou falando no escritório de advocacia, mas em todas as empresas, no geral, se não tiver uma organização dos dados, se você não tiver métricas, se você não souber o que você está tendo de dados ali para você ler relatórios, saber ali os resultados, fazer previsões, fica difícil de você competir, porque está cada vez mais acirrada, né? Hoje eu uso alguns softwares que eu consigo que eles se comunicam, que é o que você faz, né? Essa governança de dados e essa comunicação.
Então eu consigo hoje identificar, por exemplo, qual juiz dá um determinado tipo de sentença. Então quando eu puxo ali as informações de uma empresa, eu consigo ver qual departamento que está mais falho, pelos dados que eu consigo gerar. Então, através de gráficos e relatórios, eu chego no empresário e falo, olha aqui, ó, sua empresa está tendo dificuldade nesse ponto aqui, porque ele está tendo esse tipo de ação, esse tipo de reclamação, ou trabalhista, ou de consumidor. Mas isso você precisa alimentar. Então, para alimentar, você precisa de dados. Exato. Aqui no Brasil, Bob, nossos clientes, a gente atua em clientes aí de médio a grande porte, e a gente vê que a preocupação e o cuidado que os clientes estão tendo com esse tipo de assunto, com o assunto de governança de dados. Nesses últimos anos aí, a gente tem aplicado muito, desenvolvido muitos projetos aí para apoiar esses nossos clientes. Como que aí nos Estados Unidos você está enxergando isso daí? Como que as empresas estão trabalhando? Estão muito avançadas? Estão implementando agora também? Como que está a preocupação que você vê aí? Olha, Raoni, então, Raoni, eu tenho, assim, como referência um mercado também que a gente tá conectado a real estate, que é property management. Então, eu tenho uma empresa aqui em fase de desenvolvimento, ideação, e por isso que a gente está buscando o melhor que tem de tecnologia de ponta para implementar a solução de property management, né? Para traduzir melhor gestão de imóveis, né, de férias, ou seja, a gente conecta o imóvel de um proprietário ou um investidor a plataformas de locações, como Airbnb, VRBO, Booking. Então, assim, toda a nossa base, a nossa estrutura exige tecnologia, seja para fazer a gestão de equipe, que são os prestadores de serviços na ponta, né, como cleaners, né, as pessoas relacionadas à parte da limpeza, handyman, que são quem cuida das manutenções, controle de pragas. Então, cada área dessa existe um suporte de tecnologia. Para vocês terem uma ideia, é muito comum na Flórida, né, em função do desenvolvimento, o local onde está inserido, ter um controle de pragas mensal. Então, existe um aplicativo, né, o desenvolvimento de uma empresa específica para fazer esse serviço. Então, estou falando de algo assim relacionado a um universo, a um mercado que você poderia pensar, poxa, não existe tecnologia, ou simplesmente a pessoa vai lá, faz aquela pulverização, enfim, elimina o que for necessário em relação a insetos. Mas não, pelo contrário, o prestador de serviço, ele chega com o seu tablet, ele já sabe dimensionar a metragem do imóvel, através da metragem do imóvel, ele sabe o volume de produtos que ele vai utilizar. Então, tudo isso é dados, e esses dados otimiza o tempo dele, gera economia em relação a produto e eficiência em relação ao serviço. Então, eu trouxe um exemplo aqui em relação a algo que parece distante da tecnologia, mas é real, está acontecendo isso aqui. Um outro exemplo que já é muito comum e os brasileiros estão acostumados é a parte de reserva. Então, você tem as plataformas, você trabalha com o sistema de reserva conectado ao sistema de pagamento, o cliente recebe a sua confirmação, faz o check-in, esse check-in acontece de forma autônoma, ele tem uma fechadura eletrônica, que ele utiliza o código já pré-definido, acessa o imóvel, utiliza o imóvel, faz solicitações, no nosso caso, a gente está evoluindo e aprimorando isso aqui nos Estados Unidos, faz solicitações de concierge via aplicativo, e quando ele faz essas solicitações de concierge via aplicativo, nós estamos absorvendo dados de consumo ou de interesse desse cliente. Então, a próxima vez que ele vier, ou uma situação que ele está solicitando naquele momento, a gente já sugere uma solução complementar àquilo que ele está solicitando. Então, assim, é muita tecnologia, são muitos dados, são muitas informações. E dados, hoje, vocês sabem o quanto é valioso. E saber metrificar esses dados, saber transformar isso em experiência, em solução,
é o que eu mais tenho investido e também me dedicado a aprender e estar alinhado com o que assim, primeiro no mundo em relação à parte de desenvolvimento imobiliário, nessa área de property management relacionada a vacation homes. Então, assim, eu gostaria muito que todos pudessem, quem tivesse interesse, né, de desenvolver algo relacionado a essa área, tivesse tendo essa experiência que eu estou aqui. Por isso eu fico à disposição de compartilhar, principalmente com os membros e participantes do Instituto Êxito, e é realmente incrível. A gente se surpreende, como eu dei aquele exemplo hoje, agora há pouco, sobre canteiro de obra, dei esse exemplo relacionado a property management, e eu sou um entusiasta por tecnologia e por algo que, assim, evolua, né, a sua prestação de serviço, o que você pode entregar em relação à tecnologia para que a experiência tanto do seu cliente quanto do seu colaborador seja a melhor possível. Então, os nossos colaboradores hoje trabalham com tecnologia, trabalham mais focado no que realmente precisam entregar operacionalmente, eles estão mais felizes, eles estão mais eficientes e, sem dúvida nenhuma, a tecnologia, a inovação é uma das maiores prioridades para nós aqui, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. E eu sugiro para que as pessoas que às vezes queiram inovar e precisam, de certa forma, ter alguns insights ou trazer informações, busquem pessoas de fora, tá? Trabalhem pessoas que também estão desenvolvendo algo relacionado à sua área, como, por exemplo, o Raoni, na área de governança, o Leandro, na área jurídica. Tragam pessoas que, em cada departamento, consigam implementar soluções e inovações para que o seu negócio evolua de forma exponencial. É a sugestão que eu dou e humildemente compartilho aqui com todos, porque é uma experiência única e realmente você percebe o quanto eles estão aqui à frente, considerando também o quanto o Brasil busca, através de profissionais, especialistas, investidores, institutos também que fomentam o empreendedorismo associado à tecnologia, assim como o Instituto Êxito. Então, agora a transformação ela já deixou de ser algo surpreendente, é algo real, né? E a gente precisa fazer parte disso, porque se não fizermos, vamos ficar para trás. E vocês pensam, né, como seria se a gente tivesse ainda na opção da TV, rádio, e não tivesse essa evolução hoje que, através de um smartphone, na palma da mão, a gente se comunica, ou como eu estou fazendo aqui agora dos Estados Unidos, me comunicando e participando com vocês em tempo real de uma live e de um summit, trocando ideias e informações. Então, tudo isso é tecnologia. Bob, você falou uma coisa aí legal de buscar pessoas fora, né, do ambiente ali de trabalho para dar ideias, e é o que está sendo muito usado hoje com os conselhos consultivos. Então, as empresas, elas convidam algumas pessoas que têm expertises em alguma área, não necessariamente no ramo da pessoa, da atividade da companhia, justamente para sair fora da caixa ali. Então, essas pessoas são feitas normalmente reuniões a cada mês, uma vez por mês, normalmente aí de 3 a 7 conselheiros, e forma-se ali um conselho consultivo, onde são colocados temas, o que vai fazer para o futuro, como é que está a empresa hoje, né? Pega ali algumas informações e cada um ali vai dando a sua sugestão. Isso é muito bacana mesmo, porque a empresa ela consegue acelerar. Mas para isso também precisa de dados, precisa das informações. Sempre as informações, né? Sempre os dados. E o bacana daqui, né? Você vê que cada um tem a sua especialidade e o seu nicho de mercado. Só que sempre a gente acaba direcionando para a tecnologia, né?
Hoje, eu não conheço nenhuma pessoa que não utiliza a tecnologia no seu dia a dia. Ou você está usando a tecnologia, às vezes, dentro de casa, usando a Siri, a famosa Siri, com a realidade, com a inteligência artificial, Google, até mesmo fazer uma compra pela internet, né? E também praticamente todas as áreas utilizam tecnologia, né? Eu sou representante também de uma empresa no setor agro, uma empresa chamada AgroPixel, que o conceito dela é extraordinário. O que é feito, né? A gente consegue pegar e fazer a análise da lavoura através de drone, captação de imagens de drone, imagens térmicas, que você consegue ver a temperatura da terra, ver como que está a qualidade da planta, da lavoura, né? E se precisa ter, e através da inteligência artificial também, né? Você consegue analisar ela como um todo e também verificar se precisa ter alguma ação dentro daquela lavoura. Então você marca como se fosse um Waze, né? O ponto X, e aí a pessoa vai lá até o ponto X da plantação ali e faz a ação direcionada pelo engenheiro agrônomo aí, no caso, né? Então a tecnologia acaba estando em lugares que, às vezes, antigamente as pessoas nunca imaginavam que ia precisar de tecnologia. E a gente vendo, direito, na área de marketing, na área imobiliária, no setor agro, todos os setores aí que eu conheço, eu desconheço de algum que não tenha e que não se preocupe com a tecnologia, com as informações ali, né? Não, é fantástico. Tecnologia, você falou aí de drone, eu lembrei que eu tive em Israel, e aí andando assim na fronteira, né, dos outros países, né, da Líbia, Síria, né, quem mais que tem ali, não lembro mais, Jordânia, eu não via uma guarda, nada, ninguém, só a cerca. Eu perguntei pro guia assim, mas como é que é, né? Esses países são todos assim, tem conflitos, mas não tem ninguém aí vigiando nada, né? Tudo drone. Porque lá em Israel tem a maior fábrica de drone do mundo. E aí ele falou o seguinte, que se alguém chegar perto, né, eles já detectam, e eles já conseguem escanear o rosto, já sabe que aquela pessoa, já sabe onde que a pessoa mora, já sabe tudo. Tem a base de dados toda que já ele tem consulta lá. Já tem a base de dados todas, e se acontecer algum conflito... Ficha criminal. Por isso que eles vão lá e soltam uma bomba naquele lugar específico. E é tudo bomba por drone também. Lá tem drone, eles falaram que tem drone lá que fica 60 dias sobrevoando e carrega bomba de 1 tonelada. Nossa. É muita coisa, hein? E aí nós estamos falando também de tecnologia a favor né, de outras situações, dentre elas a guerra, a indústria bélica. Então, a tecnologia, ela realmente ela se desenvolve, inclusive, através de necessidades relacionadas à segurança, e aí depois é implementada para soluções do dia a dia, como você falou do drone, já é uma realidade, até mesmo aí no Brasil, os testes estão sendo feitos de entregas a domicílio via drone, né? Então, um drone que fica 60 dias no ar carregando uma bomba de quantas toneladas, Leandro? 1.000 quilos. 1 tonelada. Então, assim, de certa forma, empreendedores visionários também olharam e falaram assim, esse drone pode ser utilizado no agro, ele pode ser utilizado na logística. Então, a tecnologia e, enfim, trazendo aí, às vezes, experiências com a mesma ferramenta, entre aspas, mas trazendo experiências e soluções diferentes, né? Isso é fantástico. Sabe um outro tema que eu queria falar aqui? Eu nem sei como é que nós estamos de tempo aqui. Diretor, mas nós estamos de tempo aqui. Temos mais 15. Mais 15. Que é metaverso. Que é um tema muito polêmico, hein? Porque é uma coisa que todo mundo vira e fala. Tem gente que nem sabe o que é o metaverso, né? Eu mesmo não sabia muito, fui estudar, fui pesquisar um pouco e acabei entendendo mais. Porque quando o cara lá, do Zuckerberg,
soltou o Meta, né, do metaverso, do Facebook, eu achei que o metaverso era ele estava construindo um metaverso e tal, e realmente ele está construindo um metaverso, só que existem vários outros metaversos já existentes e há muito tempo, e que tem milhares e milhares de usuários que estão construindo muitos e muitos mundos. É uma coisa incrível, incrível, incrível. E não é uma coisa que vai acontecer, já acontece, já está sendo usado. Eu até assisti um filme que chama O Jogador Número 1 e que mostra bem como é que é isso, que é uma sociedade, é do Spielberg esse filme. É uma sociedade 2020 alguma coisa, 2023 eu acho. Não, 2023 é o ano que vem, 2043 eu acho. E que todo mundo, praticamente todo mundo, já vive no metaverso, né? Ou usa óculos, ou usa lente de contato. E tem um universo paralelo. Como é que você vê isso, Raoni? Você acha que emplaca ou até não? umas perguntas jurídicas aí para você, né? Pergunta. Eu sou meio pro mundo metaverso, eu tô vendo começar a acontecer, movimentar, mas por enquanto eu ia esperar um pouquinho para comprar um terreno ali. Um terreno no metaverso. Deixa valorizar um pouquinho, ver quanto que vai ser confiável isso daí e qual mundo que vai ser o melhor para comprar, né? Mas uma outra dúvida até mesmo que você deve ter ouvido muito aí, né? Principalmente no setor jurídico, né? A gente vai ter problema também de direitos autorais no metaverso. Vão ter crimes que vão ocorrer dentro do metaverso, como já tem histórico aí de personagens que assediaram outros personagens, por incrível que pareça. Então, e aí, como que seria a visão jurídica em relação a esse tipo de ação? Porque hoje não tem lei, né? É um mundo sem lei. Né? E cada um vai acabar criando seu mundo, suas regras e suas verdades ali dentro. Como que você vê isso daí na visão jurídica? Tanto que isso é muito bacana. Porque a história do mundo, o direito só foi acontecendo porque a sociedade foi desenvolvendo e foi tendo necessidades de convívio e começou a ter ali normas para se viver em harmonia. Então, à medida que vão acontecendo situações novas, o direito ele vai se moldando. E essa é uma grande mudança, porque a gente está falando de um mundo paralelo, onde existem, por exemplo, metaversos que, para você entrar nele, qual que é o grande, vamos colocar, jogo da vida do metaverso? É você, por exemplo, um dos metaversos que tem muito famoso aí, eu não lembro o nome dele, mas é de roubar, destruir, conspirar contra outras naves espaciais. Então, olha só que interessante, Bob. Reúnem-se grupos que têm ali as naves espaciais dentro do metaverso e eles vão ou destruir outras naves ou roubar essas outras naves. Mas essas são as normas estabelecidas para esse metaverso. Então, quem que vai ser a jurisdição desse metaverso? Nós estamos falando de um metaverso só. Existe aquele outro metaverso que é de construir castelos. Tá? Bem famoso também, Box. Você lembra o nome dele? Não lembro. Então você vai construindo castelos. E aí você constrói todo um reino seu. Você pode vender esse castelo. Mas você também, e você pode fazer trocas. E dentro dessas trocas, pode ser que alguém não pague aquilo que foi combinado na moeda do metaverso. A quem você vai recorrer? Vai ter que ter um juiz dentro do metaverso? Ou o juiz comum do nosso mundo aqui que vai julgar isso? Tá vendo que o negócio é meio complexo? É muito. Por outro lado também, fora essa criação de mundos aí, tem algo que está mais presente, que são as reuniões que já começaram a acontecer, né?
Hoje a gente está falando com o Verdade. Bob aqui. Logo, logo a gente vai estar vendo o holograma do Bob aqui junto com a gente, né? Caso precise De reuniões à preferência um pouco distância. mais bonitinho. Aí a gente faz uma plástica, programa lá, desenvolve E ali. que já tem isso também. Já tem o Photoshop de holograma. Já tem, você já constrói seu avatar do jeito que você quiser. Então, esse está mais próximo, eu vejo, né? É algo que a utilização já tem muitas pessoas utilizando aí a parte de reunião, colocando suas próprias, as empresas colocando suas marcas também para aparecer no metaverso, para estar lá no metaverso, mercados sendo criados dentro do metaverso. Aí nos Estados Unidos, como que você está vendo esse lado aí, esse mundo metaverso? Qual que é a tua visão aí, Bob? Raoni, aqui assim, o meu quintal é a Disney, então assim, eles têm como entretenimento no seu DNA transformar a realidade em algo, né, virtual ou algo que você faça um mix de experiências e sensações. Então você tem aqui o celeiro de projetos relacionado principalmente a parte de entretenimento, totalmente voltado à tecnologia, metaverso, inteligência artificial. Então, assim, é surpreendente, né? Quando eu tenho a oportunidade, eu faço questão de conhecer e me aproximar do universo aqui Disney, mas eu sei que também tem coisas relacionadas a negócios, né? Então, a gente, inclusive dentro aqui da própria empresa, a gente pensa em desenvolver uma espécie de experiência, né? Como já é viável hoje, mas uma experiência imersiva para que a pessoa conheça o imóvel e também faça um tour pelo entorno, tá? Identificando ali as coisas que podem ser interessantes, enfim, o que a gente sugere, enfim, um shopping, um parque, enfim, própria estrutura do complexo que contempla para a família, enfim, o imóvel, como eu mesmo falei, a residência. Então, tudo isso está, de certa forma, relacionado a essa realidade virtual, né? As pessoas vão estar aí no Brasil colocando um óculos e tendo a experiência, a possibilidade de fazer essa imersão, para daí sim se sentir motivada de vir até aqui, conhecer nosso empreendimento, conhecer outras experiências aí que a Flórida, além de Orlando, Miami oferece. Então, isso está aqui já, além de virtual, já é real, o mix de experiência, né? Então, é muito interessante como se aplica tanto para o entretenimento quanto para os negócios. E é tudo experiência, né? A realidade virtual vai disponibilizar, fornecer para o usuário, queira não, a experiência. E você, quando acessa e tem o teu exemplo mesmo, você está dentro de casa, eu quero conhecer um imóvel, mas às vezes eu não quero sair de casa, né? Não quero ver nem folhetinho, nem nada, né? Mas você tem a oportunidade de pegar e conhecer estando dentro de casa, dentro do teu ambiente de conforto, né? Porque você faz um filtro também, né, Raoni? Você deixa de fazer aquelas visitas desnecessárias para diferentes imóveis que não é o seu perfil. Você também, de certa forma, está preservado em casa em termos de segurança. E depois, quando você realmente definir adquirir o imóvel ou fazer uma locação, ter algum tipo de experiência com aquele ativo, você já está totalmente preparado, e aí entra a parte jurídica, entra a parte de governança, com todas as informações já bem definidas, e a pessoa só se preocupa depois em ter a experiência. É maravilhoso isso, não se preocupa em sabe, fazer esse tipo de tour que muitas vezes é desgastante. Então,
como eu falo, a tecnologia, e seja o metaverso, seja a realidade virtual, ela contribui muito para que as pessoas também consigam ter essa experiência, consigam também ter acesso, porque às vezes a dificuldade é acesso também, seja pela distância ou alguma outra limitação, às vezes até física. Então, é inclusiva, né? A tecnologia, ela é inclusiva também. Então, é muito bacana. E eu penso nos meus negócios multiplataformas, né? Trago parceiros aí competentes, que se complementam e executam soluções de tecnologia. E muito bom, né? Inclusive, chegando um pouco próximo aí ao término, fazendo um resumo, acredito que nós falamos da tecnologia, como está redefinindo a vida e os negócios, a tecnologia exponencial, a transformação digital e suas ferramentas aplicadas ao negócio, né? Se tem alguns exemplos, às vezes bem analógicos, que foram se transformando, como um canteiro de obra, por exemplo. Vocês bem falaram como usar tecnologia e dados, né, para ter segurança e também uma análise, como eu falo, em relação ao marketing para metrificar esses dados. E tecnologias escaláveis, né, que não vão precisar de grandes mudanças. Você vai complementando e vai trazendo soluções aí de parceiros para evoluir o seu negócio. Então, eu acho que é um resumo interessante que eu trago e gostaria muito que vocês complementassem. E o que eu puder, pessoal, estou à disposição, oferecendo um suporte personalizado aí ao empreendedor, à empreendedora e ao executivo na análise de negócios e mercado, como definição de estratégia, implementação de ferramentas e soluções. Contem comigo, sou membro do Instituto Êxito, com muito orgulho, desde a sua fundação, e quero ajudar e contribuir para todos os membros e todos os beneficiados, através do presidente Janguier, através da equipe, Carol, Herbert, Lívia, Natália, são pessoas que realmente estão dedicadas à causa, faço parte dela, contem comigo, Raoni, Leandro, e mesmo daqui à distância, vocês percebem que consigo estar próximo digitalmente e também de forma eficiente quando for demandado, tá bom? Que bom, ótimo. Muito bom. Cara, do mesmo jeito, a gente está chegando próximo do término aqui, né? Mas também foi um prazer, Bob, estar com você aqui, te conhecer, né? Espero te encontrar pessoalmente em breve. É um prazer, Leandro. E principalmente também faço parte do Instituto Êxito, sou sócio conselheiro aqui. É um instituto que olha principalmente para o ser humano do outro lado e também me coloco à disposição para tirar quaisquer dúvida. Caso vocês precisem de qualquer apoio, a Atra Informática está disponível aí. Vocês podem entrar em contato com a gente pode dar levar todo o know-how nosso para vocês aí, a abordagem, fazer todo o direcionamento voltado para o mundo de governança de dados, integração, esse mundo na nuvem, né? E também contem comigo, né? Foi um prazer estar aqui com vocês também. É um prazer, Leandro, mais uma vez, e estamos juntos aí até o próximo Summit. Quero agradecer também, Bob, muito bom aí estar junto aí de você nesse bate-papo. Raoni, querido amigo, gostando, estamos juntos aí sempre. Agradecer o Instituto Êxito, que proporciona esse tipo aqui de bate-papo fantástico, de união de pessoas que têm objetivos iguais, objetivos de construir um mundo melhor, um mundo onde se tem a mentalidade empreendedora, pessoas que querem crescer, que querem evoluir, que pensam mais, que querem realmente ser melhores para construir um mundo melhor. Porque realmente se só constrói um mundo melhor se a gente for uma pessoa melhor. E agradeço vocês que estão aí ouvindo a gente. Muito obrigado pela presença de todos. Fiquem atentos
aos conteúdos do Êxito. Tem muita coisa legal aí e até mais, pessoal.